Ah, minhas queridas amigas, segurem-se bem na cadeira e preparem um chá bem quente para acalmar os nervos, porque a história que vou contar hoje não é para qualquer um. É daquelas que nos fazem ferver o sangue, que nos fazem gritar para a tela e chorar de raiva, mas também de emoção. Alguma vez sentiram que conhecem alguém, mas na verdade estão dormindo com o inimigo? Pois foi isso que aconteceu com o nosso protagonista. Mas antes que me esqueça, minhas rainhas, se gostam dessas histórias de amor, traição e justiça divina, por favor, cliquem agora mesmo no botão de inscrição e deixem o seu like. Não custa nada e me ajuda muito a continuar trazendo essas fofocas que tanto gostamos. Já fizeram isso? Perfeito. Agora, que comece o drama. Tudo começou numa sexta-feira à noite, numa daquelas áreas exclusivas da Cidade do México, lá em Polanco, onde o ar cheira a perfume caro e as ruas não têm nenhum buraco. Alejandro de la Vega, um homem que parecia ter sido esculpido à mão pelos próprios anjos, caminhava em direção ao seu carro com 35 anos, um terno italiano cor de carvão que se ajustava ao seu corpo atlético como uma luva e aquele sorriso de quem acredita ter a vida resolvida. Alejandro não era só dinheiro, amigos. Ele tinha um bom coração, mas estava cego, cego de amor pela mulher errada. Naquela noite era sua festa de noivado. Ele ia comemorar que logo se casaria com Soraya, uma mulher deslumbrante, sim, mas com a alma mais negra do que uma noite sem lua. Alejandro assobiava baixinho, brincando com as chaves de seu Mercedes-Benz último modelo. Soraya havia pedido que ele pegasse algumas caixas de champanhe que supostamente havia deixado no porta-malas do carro desde a tarde. "Já vou, meu amor, já vou", murmurava Alejandro, pensando em como era afortunado. Pobre iludido, ele não sabia que sua sorte estava prestes a mudar para sempre. Chegou ao carro, que brilhava sob a luz dos postes. A noite estava fresca. Alejandro desativou o alarme. Vip, bip. O som ressoou na rua vazia. Colocou a mão no porta-malas. Tudo parecia normal. Uma sexta-feira qualquer, uma vida perfeita. Mas o destino, minhas amigas, o destino é caprichoso e gosta de nos dar lições quando menos esperamos. Ele levantou a tampa do porta-malas e então o mundo parou. Alejandro soltou as chaves. O tilintar do metal contra o asfalto foi a única coisa que se ouviu antes que um grito se sufocasse em sua garganta. Seus olhos, aqueles olhos verdes que costumavam brilhar de alegria, se arregalaram desmedidamente, cheios de puro terror. Ele deu um passo para trás, quase tropeçando, levando as mãos à cabeça, como se quisesse arrancar a visão do que tinha diante de si. "Meu Deus!" gritou com uma voz que não parecia ser a sua. Ali, encolhida em posição fetal dentro do porta-malas, tremendo como uma folha no meio de uma tempestade, estava Rosita, sua empregada doméstica, uma jovem de apenas 20 anos com seu uniforme azul celeste amarrotado e sujo, e aquelas luvas de borracha amarelas que usava para esfregar o chão ainda calçadas. Mas Rosita não estava sozinha, e foi isso que quase provocou um ataque cardíaco fulminante em nosso milionário. Agarrados ao seu peito, envoltos em cobertores velhos, havia 3 pacotinhos, 3 bebês, trigêmeos, pequeninos, com os rostinhos vermelhos de tanto chorar em silêncio, com os olhos fechados, buscando o calor daquela moça que os abraçava como se fosse um escudo humano. Rosita ergueu os olhos. Seus olhos estavam inchados, vermelhos, cheios de um pânico que gelava o sangue. Ela tinha o lábio partido e um hematoma aparecendo em sua maçã do rosto. Ao ver Alejandro, ela não viu seu salvador, viu seu algoz. "Não me mate, senhor Alejandro. Pelo amor de Deus, não me faça mal", sussurrou Rosita, apertando os bebês ainda mais contra seu corpo esquelético. Sua voz era um fio de desespero. "Juro pela Virgem Maria que não fiz nada de mal." Alejandro estava paralisado. Sua mente não processava. Rosita, sua empregada doce e calada, em seu porta-malas com 3 bebês, por que ela lhe pedia para não matá-la? Seu coração martelava em seu peito. Ele queria falar, queria perguntar, mas a cena era tão grotesca, tão fora de lugar em sua vida de luxo, que ele ficou mudo. Um dos bebês começou a chorar, um choro agudo, faminto, que quebrou o transe de Alejandro. "Rosita", balbuciou ele, aproximando-se lentamente com as mãos para cima, como se tentasse acalmar um animal ferido. "O quê? O que você está fazendo aí? De quem são essas crianças? Saia daí agora mesmo." "Não, não deixe que ela me veja", gritou Rosita, olhando com terror para a porta da mansão. "Se ela me vir, vai matar todos nós, inclusive as crianças." "Ela? De quem você está falando?"
Perguntou Alejandro, confuso, sentindo um arrepio percorrer suas costas. Naquele exato instante, a porta principal da mansão se abriu com um estrondo. A luz dourada do interior inundou a entrada e uma silhueta feminina apareceu na soleira. Era Soraya. Ela usava um vestido vermelho sangue, justo, caríssimo e joias que brilhavam violentamente. Mas seu rosto não tinha a doçura que Alejandro acreditava amar. Estava desfigurado pela fúria. Alejandro! Gritou Soraya com aquela voz estridente que às vezes, apenas às vezes, o incomodava. O que você está fazendo? Os convidados estão... Soraya parou bruscamente ao ver o porta-malas aberto. Seus olhos de predadora examinaram a cena em um segundo. Ela viu Rosita, viu os bebês e por um microsegundo minhas amigas. Apenas por um instante, o medo apareceu em seu rosto. Mas as pessoas más são rápidas. As pessoas más sabem improvisar. Em vez de se assustar, seu rosto se transformou em uma máscara de indignação teatral. Maldita ladra! Gritou Soraya descendo as escadas de mármore com seus saltos agulha batendo como tiros. Eu sabia que não podia confiar em você, índia igualada. Alejandro se colocou entre sua noiva e o carro. Soraya, espere. Rosita está apavorada. Ela disse para você se calar, Alejandro. Ela o interrompeu, empurrando-o com uma força surpreendente. Olhe para ela. Ela estava roubando meus sobrinhos. Ela é uma sequestradora. Seus sobrinhos. Alejandro olhou para os bebês e depois para Soraya. A confusão era total. Que sobrinhos? Você nunca me disse que tinha sobrinhos bebês em casa. Rosita, do porta-malas, balançou a cabeça freneticamente, chorando em silêncio, com os olhos implorando a Alejandro para não acreditar naquela mentira. Eles são parentes distantes. Vieram para uma visita surpresa e eu os deixei dormindo no quarto de hóspedes, improvisou Soraya, desempenhando o papel da tia preocupada. Essa faminta aproveitou que estávamos distraídos com a festa para colocá-los no carro e sequestrá-los para pedir resgate. Com certeza ela é cúmplice de uma gangue. Não é mentira, gritou Rosita, encontrando um grama de coragem. Senhor Alejandro, ela está mentindo. Ela ia. Cale a boca. Soraya se lançou sobre o porta-malas antes que Alejandro pudesse detê-la. O que aconteceu depois, amigas, foi tão rápido e cruel que dói contar. Soraya agarrou Rosita pelos cabelos e a puxou para fora do porta-malas, sem se importar que ela estivesse com os bebês nos braços. Socorro! Gritou Rosita, protegendo as cabecinhas das crianças enquanto caía no asfalto duro. Ela ralou os joelhos, bateu o cotovelo, mas não soltou as crianças. Alejandro finalmente reagiu. A cavalheirismo e a justiça venceram a confusão. Chega! Ele gritou, agarrando Soraya pela cintura e afastando-a bruscamente. Você está louca? Tem bebês aí. Não toque nela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Só se ouvia o choro desesperado dos 3 bebês, que agora choravam a plenos pulmões, sentindo o medo de sua protetora. Rosita, deitada no chão, com seu uniforme azul manchado de graxa e suas luvas amarelas ridiculamente brilhantes, sob a luz da rua, olhou para Alejandro. Senhor, sussurrou ela com a voz quebrada. Olhe para o cobertor amarelo dos bebês. Alejandro franziu a testa. Ele ia se abaixar, ia olhar, ia descobrir a verdade que mudaria sua vida. Mas então as sirenes, luzes azuis e vermelhas inundaram a rua. O som estridente da polícia se aproximava a toda velocidade. Soraya sorriu. Um sorriso torto, triunfante, malvado. Chegaram, disse ela, ajeitando o cabelo. Agora você vai ver o que acontece com as empregadas que se acham espertas. Alejandro sentiu um nó no estômago. Olhou para Rosita, indefesa no chão. Olhou para Soraya, fria como o gelo, e soube, no fundo do seu ser, que naquela noite a injustiça iria sentar-se à sua mesa para jantar. As viaturas frearam com um guincho que fez tremer até as janelas da mansão. Eram 2 carros da polícia, e deles desceram 4 policiais com as armas nas mãos, como se estivessem prestes a enfrentar o cartel mais perigoso do México, e não uma garota tremendo de frio e medo com 3 bebês nos braços. Mãos ao alto! Afastem-se do veículo! Gritou um dos policiais. Um homem robusto, com bigode e cara feia. Soraya mudou de pele em um segundo. Da fúria, passou ao choro histérico. Que atriz Hollywood perdeu, meu Deus! Ela correu em direção aos policiais com os braços abertos, fazendo um drama digno de um prêmio. Policiais, graças a Deus que vocês chegaram, soluçou falsamente, apontando para Rosita com um dedo acusador e uma manicure perfeita. Aquela mulher, aquela selvagem, tentou roubar meus filhos. Nós a encontramos escondida no porta-malas, pronta para fugir. Alejandro tentou intervir,
Colocou-se no meio, levantando as mãos em sinal de paz. Oficial, espere um momento. Eu sou Alejandro Della Vega. Esta é a minha casa. Há uma confusão terrível aqui. Confusão. Soraya interrompeu, virando-se para ele com os olhos cheios de lágrimas falsas. Alejandro, por favor, ele quase levou as crianças. Se eu não tivesse descido para buscá-lo, eles já estariam longe. Não a defenda. O policial olhou para Alejandro, depois olhou para o carro de luxo, a mansão e finalmente para Rosita no chão. Como costuma acontecer neste mundo injusto, a aparência ditou a sentença antes mesmo do julgamento. Ele viu dinheiro de um lado e pobreza do outro. E já sabemos de que lado a balança costuma pender. Vamos lá, senhorita. Solte as crianças, ordenou o policial, aproximando-se de Rosita com arrogância. Não, gritou Rosita, recuando e se arrastando pelo asfalto. Não os entregue a ela. Ela vai machucá-los. Senhor Alejandro, diga para ele verificar o cobertor. Alejandro estava atordoado. A acusação de Soraya era grave, mas o instinto de Rosita de proteger aquelas crianças era tão genuíno que lhe doía o peito. Policial, deixe-me falar com ela primeiro, pediu Alejandro com voz firme de homem de negócios. Ela é minha funcionária de confiança. Está nesta casa há 2 anos. Nunca roubou um centavo. Isso não faz sentido. Os criminosos sempre têm uma primeira vez, querida. Soraya cuspiu, aproximando-se de Rosita. Me dê essas crianças, sua suja. Soraya tentou arrancar um dos bebês dela. Rosita, em um ato reflexo de mãe leoa, deu um tapa na mão de Soraya para afastá-la. Plaf! O som foi seco. Soraya ficou parada por um segundo olhando para a mão e depois soltou um grito como se tivessem arrancado seu braço. Ela me agrediu. Policiais, vocês viram isso? Ela me bateu, gritou Soraya. Isso foi o suficiente para a polícia. 2 policiais se lançaram sobre Rosita. Já chega, resmungou um, agarrando Rosita pelo braço com brusquidão. Você está presa por tentativa de sequestro e agressão. Não, meus filhos. O grito de Rosita rasgou a noite. Foi um grito de pura dor, de angústia materna que fez Alejandro arrepiar. Os policiais arrancaram os bebês de seus braços. As criaturas choravam desconsoladamente, esticando suas mãozinhas em direção a Rosita, como se soubessem que ela era seu único refúgio seguro. Soraya, com um sorriso triunfante dissimulado sob uma expressão preocupada, recebeu os bebês, mas os carregava mal, com repulsa, mantendo-os longe de seu vestido para que não os sujassem. Alejandro percebeu isso, um detalhe pequeno, mas letal. Uma tia amorosa os teria abraçado, beijado. Soraya parecia estar segurando sacos de lixo. Enquanto isso, Rosita era algemada, o metal frio apertando seus pulsos finos, aqueles pulsos que trabalhavam de sol a sol para limpar a sujeira dos ricos. Senhor Alejandro, gritou Rosita enquanto a levantavam à força. Por favor, não deixe que os levem. No cobertor há uma carta do seu irmão. Alejandro congelou. O mundo pareceu parar novamente. O que você disse? Perguntou ele, dando um passo em direção a ela, ignorando o policial que bloqueava seu caminho. Meu irmão Roberto. Roberto havia morrido 1 ano antes em um acidente misterioso. Era a ferida aberta de Alejandro. Sim, chorava Rosita com o rosto banhado em lágrimas e ranho, a imagem viva do desespero. Ele me deu. São seus filhos, senhor. São seus sobrinhos de verdade. Soraya ia levá-los. Cale a boca, mentirosa. Soraya gritou mais alto para abafar a voz da garota. Ela está inventando loucuras para se salvar. Oficial, leve-a embora agora. Ela está drogada ou louca? O oficial empurrou Rosita para dentro da viatura. Ela resistia, cravando os calcanhares no chão, virando a cabeça para Alejandro. A carta, senhor. Procure a carta, implorou Rosita antes de ser empurrada para dentro do carro da polícia e a porta ser fechada com um golpe seco. Alejandro ficou parado no meio da rua. Ele via Rosita através do vidro da viatura gritando coisas que ele já não conseguia ouvir. Ele viu suas mãos algemadas batendo no vidro e viu seus olhos, aqueles olhos negros, profundos e honestos, que lhe revelavam uma verdade que ele tinha medo de aceitar. A viatura arrancou. Rosita foi levada como uma criminosa, quando a única coisa que ela tinha feito era amar e proteger. Soraya se aproximou de Alejandro com os 3 bebês chorando em seus braços de maneira desconfortável. Ai, meu amor, que susto, disse ela, mudando o tom para um mais meloso, roçando o braço de Alejandro com o ombro. Ainda bem que percebi a tempo. Imagine o escândalo se aquela gata tivesse levado eles embora. Vamos entrar. Tenho que ligar para a agência para que levem essas crianças para um lugar seguro. Quero dizer, para os pais delas.
Alejandro se soltou do toque dela. Sentia repulsa. Não sabia por quê, mas sentia repulsa. Olhou para os bebês. Eles eram lindos e tinham algo especial. Um deles tinha uma pequena verruga no queixo, igual a Roberto, igual ao irmão morto dele. O coração de Alejandro deu uma volta dolorosa. Você disse que eram seus sobrinhos, disse Alejandro com voz grave, sem olhar para ela. E são, amor, distantes. Eu já te disse, respondeu Soraya nervosa, ajeitando o chale. Mas tudo bem, já passou. Vamos entrar. Está frio e os convidados estão esperando o brinde. Entre você, disse Alejandro secamente. Eu preciso verificar o carro, para ver se falta mais alguma coisa. O carro. Soraya ficou tensa. Mas, amor, deixa que os empregados façam isso amanhã. Vem brindar comigo. Eu disse para você entrar, Soraya. Alejandro olhou para ela. Foi um olhar severo, o olhar do dono do Império de La Vega, não o do namorado apaixonado. Soraya engoliu em seco, assentiu e se virou, levando os bebês para dentro da mansão, resmungando baixinho. Alejandro ficou sozinho na rua. O silêncio voltou, mas não era mais um silêncio de paz. Era um silêncio carregado de segredos. Ele se virou para o porta-malas aberto de seu Mercedes. Lá no fundo, onde Rosita estava aconchegada, ele viu algo. Brilhava sob a luz fraca do porta-malas. Não era uma joia, não era dinheiro. Era um pequeno cobertor amarelo, velho e gasto, que tinha ficado preso num canto, e entre as dobras do tecido aparecia a borda de um envelope branco amarrotado e manchado, com uma letra que Alejandro reconheceria até no fim do mundo. Sua respiração parou, suas mãos começaram a tremer. Ele se aproximou lentamente, como quem se aproxima de uma bomba prestes a explodir. Estendeu a mão e pegou o envelope na frente. Escrito com traços rápidos e nervosos, dizia para meu irmão Alejandro: se você está lendo isso é porque estou morto. Alejandro sentiu as pernas falharem. Caiu de joelhos no asfalto com a carta na mão, enquanto na mansão a música da festa começava a tocar celebrando uma mentira, enquanto a verdade queimava suas mãos lá fora. Rosita não tinha mentido, e se Rosita dizia a verdade, então Soraya era um monstro e ele ia se casar com ela. Ah, minhas queridas amigas, preparem os lenços, porque o que vem agora vai partir nossos corações em 1000 pedaços, mas também vai acender aquela chama de esperança que todas nós carregamos dentro de nós. Deixamos nosso Alejandro de joelhos, destruído no meio da rua solitária, com aquela carta na mão que pesava mais do que uma laje de cimento. Imaginem a dor de descobrir que a mulher com quem você dorme, que jura amor eterno, é o próprio disfarçado de seda. Alejandro tremia. Suas mãos grandes e fortes, acostumadas a assinar contratos milionários sem hesitar, agora não conseguiam segurar aquele pedaço de papel amassado sem tremer. Ele abriu o envelope. O papel estava um pouco úmido, talvez pelo suor de Rosita, talvez por suas lágrimas. Ao desdobrá-lo, reconheceu a letra instantaneamente. Aquele R torto, aquela forma de escrever rápida e nervosa. Era Roberto, seu irmão, seu sangue. Levou a folha para a luz do poste e começou a ler. E minhas rainhas, o que dizia aquela carta não era uma mensagem, era uma sentença de morte para as mentiras de Soraya. Alejandro, meu irmão, se você está lendo isso é porque eu já não estou mais neste mundo. E se eu já não estou, tenho medo do que possa acontecer aos meus filhos. Sim, você leu bem. Tenho 3 filhos, 3 anjinhos que nasceram do amor mais puro e secreto que tive. Não lhe contei antes porque Soraya me ameaçou. Ela descobriu minha relação com uma mulher humilde, a mãe dos meus filhos, e jurou nos destruir se eu reclamasse minha parte da herança antes do tempo. Alejandro, cuidado com Soraya. Ela não é quem você pensa. Ela provocou o acidente na fábrica no mês passado. Ela está obcecada pelo dinheiro dos De La Vega. Se algo acontecer comigo, por favor, procure meus filhos. Eles têm meu sangue. Eles têm nossos olhos. Não deixe que ela se aproxime deles. Ela odeia tudo que pode tirar um centavo dela. Confio em você. Você é o único homem justo que conheço. Seu irmão que te ama, Roberto. Alejandro sentiu o ar escapar de seus pulmões. Um grito mudo ficou preso em sua garganta. Lágrimas brotaram de seus olhos quentes, dolorosas. Roberto não tinha morrido em um simples acidente de carro como todos acreditavam. Tinha sido provocado. E aqueles bebês, aqueles 3 bultinhos que Soraya olhava com tanto nojo, eram seus sobrinhos. Sangue do seu sangue. Alejandro rugiu, batendo no asfalto com o punho cerrado. Ele ralou os nós dos dedos, sangrou, mas a dor física não era nada comparada à dor da alma. Ele se levantou como pôde, cambaleando como um bêbado de dor. Olhou para a mansão. A música continuava tocando, risadas, copos batendo.
E lá dentro, a assassina de seu irmão estava fingindo ser a tia preocupada com os filhos de sua própria vítima. A raiva que Alejandro sentiu naquele momento, amigas, foi tão grande que ele teve que respirar fundo 10 vezes para não entrar lá e estrangulá-la com as próprias mãos na frente de todos. Mas Alejandro era inteligente. Ele sabia que se entrasse gritando, Soraya inventaria outra mentira. Diria que a carta era falsa, que Rosita escreveu. Não, ele tinha que ser mais astuto. Tinha que jogar o jogo do inimigo para destruí-lo por dentro. Ele enxugou as lágrimas com raiva. Guardou a carta no bolso interno do paletó, perto do coração. Ajeitou a gravata, passou a mão pelo cabelo e compôs uma máscara de frieza. Entrou na casa, o calor da festa o atingiu. O cheiro de perfumes caros lhe deu náuseas. Alejandro. A voz de Soraya soou da sala principal. Ela estava cercada por suas amigas, aquelas senhoras da alta sociedade que só sabem criticar se o canapé está frio. Finalmente você chegou. Estávamos muito preocupadas. Tudo bem com o carro? Alejandro olhou para ela. Viu-a sorrir radiante com uma taça de champanhe na mão. Os bebês já não estavam com ela. Tudo resolvido, mentiu Alejandro com a voz rouca. Fechei o porta-malas. Onde estão as crianças? Ah, essas criaturas, suspirou Soraya, revirando os olhos, como se estivesse falando de uma praga de insetos. Eles choravam muito, coitadinhos. Com certeza, aquela empregada maluca bateu neles ou algo assim. Eu disse a Lupe, a cozinheira, para levá-los para a cozinha e dar-lhes um pouco de leite enquanto a gente do orfanato chega. Quero dizer, do serviço social. Serviço social? Alejandro perguntou, cerrando os dentes. Você disse que eram seus sobrinhos. Por que eles não ficam aqui esta noite? Temos espaço de sobra. Soraya ficou tensa. Seu sorriso vacilou por 1 milímetro. Ela se aproximou dele e passou a mão pela lapela do terno com aquela falsa doçura que agora repugnava a Alejandro. Amor, entenda. São crianças complicadas. Vêm de um ambiente difícil. Além disso, hoje é nossa noite. Não quero choros de bebês arruinando nosso compromisso. Já liguei para uma amiga que trabalha em uma instituição. Ela virá buscá-los discretamente pela porta de serviço. É o melhor para eles. O melhor para eles é ficar longe de você, bruxa. Pensou Alejandro, mas em voz alta disse. Tudo bem, mas quero vê-los antes de irem embora para ter certeza de que estão bem. Pra quê? Soraya soltou uma risada nervosa. Deixe-os, amor. Vamos brindar. Atenção, todos! Gritou ela, virando-se para os convidados e levantando sua taça. Meu noivo e eu queremos fazer um brinde. Enquanto Soraya monopolizava a atenção, Alejandro aproveitou para se esgueirar para a cozinha. Seu coração batia a 1000 por hora. Ele entrou na cozinha e a cena que viu partiu seu coração novamente. Lupé, a cozinheira, uma mulher idosa e bondosa, tinha os 3 bebês em uma cesta de vime sobre a mesa de cortar legumes. As crianças choravam baixinho, exaustas. Dona Alejandro, disse Lupe assustada. A senhora Soraya disse para não lhes dar muita comida, que eles iriam embora logo. Mas eles estão com fome, senhor. Veja como chupam os dedinhos. Alejandro se aproximou, olhou para aqueles rostinhos. Agora, sabendo a verdade, a semelhança era inegável. Um deles abriu os olhos. Eram verdes, verdes como os dele, verdes como os de Roberto. Alejandro estendeu um dedo e o bebê o agarrou com sua mãozinha minúscula. Um aperto forte, cheio de vida. Ninguém vai levá-los, Lupe, sussurrou Alejandro. Dê comida a eles. Dê tudo o que eles quiserem. E se Soraya perguntar, diga que não encontraram leite. Ganhe tempo, senhor. Lupe olhou para ele surpresa. Faça o que eu digo. E Lupe Alejandro olhou nos olhos dela. Ninguém toca nessas crianças sem a minha permissão. Ninguém. Entendido? Enquanto isso, na delegacia mais fria e escura da cidade, nossa pobre Rosita estava vivendo seu próprio inferno. Ela havia sido jogada em uma cela comum, um quarto úmido que cheirava a urina e desespero. Tinham tirado seus sapatos, seu cinto e até a faixa do cabelo. Ela estava descalça sobre o cimento gelado, abraçando-se para não congelar. Sou inocente, gritava cada vez que um guarda passava. Por favor, deixem-me fazer uma ligação. Preciso avisar o senhor Alejandro. Cale a boca, Escincla, gritou um guarda da mesa, sem nem mesmo olhar para ela. Você tem o direito de permanecer em silêncio, então use-o. Sequestradora de crianças, você deveria ter vergonha. Rosita deslizou pela parede até ficar sentada no chão. Chorava em silêncio. Agora não era por ela. Chorava pelos bebês. Sabia o que Soraya planejava. Tinha ouvido. E agora, trancada entre 4 paredes cinzentas, sentia-se a mulher mais inútil do mundo. Perdoem-me, anjinhos.
sussurrava Rosita, beijando as próprias mãos vazias, imaginando que ainda segurava os trigêmeos. Falhei com vocês. Prometi que cuidaria de vocês e falhei. Mas o que Rosita não sabia, minhas amigas, é que ela não estava sozinha, porque a verdade, mesmo que tarde, sempre encontra uma brecha por onde sair. E Alejandro, em sua mansão, estava prestes a fazer a jogada mais arriscada de sua vida. Ele pegou seu telefone escondido no banheiro e discou um número. Bem, advogado Torres, sussurrou Alejandro. Preciso que você venha à minha casa agora mesmo e traga o melhor detetive particular que você conhece. E Torres, traga um kit para testes de DNA urgentes. Sim, agora. Não me importa a hora. É uma questão de vida ou morte. Ele desligou o telefone e se olhou no espelho. Seu rosto havia mudado. Ele não era mais o namorado feliz. Era um leão defendendo seu bando. Prepare-se, Soraya, disse ele ao seu reflexo, porque vou tirar sua máscara pedaço por pedaço. Fiquem aí, não se mexam, porque isto está a ficar cada vez mais intenso. Para entender por que a nossa corajosa Rosita acabou no porta-malas, temos que voltar algumas horas atrás, porque as coisas não acontecem por acaso. Acontecem porque há pessoas más e pessoas corajosas dispostas a tudo. 6 horas antes da festa. A mansão da Vega era um caos de floristas, garçons e organizadores correndo de um lado para outro. Rosita estava no andar de cima, polindo o piso de madeira até ficar brilhando como um espelho. Suas costas doíam, mas ela não reclamava. Ela precisava do dinheiro para mandar para sua avó no vilarejo. Ela estava passando o pano perto do escritório de Soraya. A porta estava entreaberta. Rosita sabia que não devia ouvir conversas alheias, ver, ouvir e calar. Dizia-lhe sempre a mãe, mas o tom de voz de Soraya era tão frio que lhe gelou o sangue. Já lhe disse que não me importa quanto custa o chato, dizia Soraya ao telefone. Rosita parou. O chato, esse nome soava a criminoso, não a organizador de casamentos. Rosita aproximou-se na ponta dos pés, colando o ouvido à madeira. Os pirralhos estão na pensão. A estúpida da mãe deles morreu no parto há 2 dias. Ninguém os vai reclamar. Soraya continuou a andar pela sala. O Roberto levou o segredo para a sepultura, mas não contava que eu fosse encontrar os papéis do hospital. Ouve-me bem. Quero que eles desapareçam ainda hoje. Aproveite a festa. Haverá muita gente, muito barulho. Entre pelos fundos, pegue-os e jogue-os sei lá onde. Venda-os, jogue-os no rio, não me importa. Mas não quero que reste nenhum vestígio deles. Se Alejandro vir um único desses bastardos, minha herança estará perdida. Rosita cobriu a boca com as 2 mãos para abafar um grito de horror. Ela iria matar uns bebês, os filhos do Sr. Roberto. Rosita lembrava-se de Roberto com carinho. Ele sempre a tratava com respeito. Perguntava por sua família. Saber que ele tinha filhos secretos e que Soraya queria se livrar deles como se fossem lixo, revirou seu estômago. Sim, hoje à noite, às 8 horas, vou deixar a porta dos fundos aberta e, querido, certifique-se de que eles não chorem quando você os tirar de lá. Soraya desligou e soltou uma risada seca. Rosita não pensou 2 vezes. O medo se foi e ela sentiu uma coragem daquelas que fazem você mover montanhas. Correu para a casa de hóspedes que ficava no fundo do jardim. Entrou furtivamente. Lá estavam 3 cestas improvisadas, 3 bebês pequenos, dormindo, sem saber que seu algoz já estava a caminho. Não vou deixar nada acontecer com vocês, sussurrou Rosita com lágrimas nos olhos. Começou a pensar em como tirá-los de lá. Não podia sair pela porta da frente. Estava cheia de seguranças para a festa. Não podia pular a cerca com 3 bebês. Então ela viu o carro de Alejandro estacionado perto da entrada dos fundos, o Mercedes. Ela sabia que Alejandro às vezes deixava o porta-malas destrancado quando carregava coisas. Era uma loucura, era perigoso, mas era a única opção. Ela envolveu as crianças nos cobertores mais grossos que encontrou. Pegou a carta que Roberto havia deixado escondida no fundo duplo da gaveta da mesinha de cabeceira. Rosita a havia encontrado enquanto limpava alguns dias antes e a guardou lá por instinto, sem ler, sabendo que era importante. Ela correu com os 3 bebês nos braços. Eles eram pesados, escorregavam. Chegou ao carro, abriu o porta-malas, estava vazio. Entrem, meus amores, entrem, dizia ela, acomodando-os no fundo. Ela também entrou. O espaço era mínimo. Cheirava a borracha e a confinamento. Fechou a tampa por dentro, deixando uma pequena fresta para que entrasse ar, mas rezando para que a luz não fosse vista. E lá ficou. 1 hora, 2 horas, 3 horas, sentindo o ar ficar viciado,
sentindo cãibras nas pernas. Os bebês começaram a ficar inquietos. Ela cantava canções de ninar no ouvido deles, bem baixinho, chorando de medo, até que Alejandro abriu o porta-malas de volta ao presente. Alejandro saiu do banheiro voltando para a festa, mas sua mente estava naquele flashback que Rosita lhe contaria mais tarde. Agora, no presente, ele tinha que agir. Ele viu Soraya falando ao telefone em um canto da sala, cobrindo a boca com a mão, olhando nervosamente para a porta de serviço. Alejandro se aproximou discretamente, pegando uma taça de uma bandeja para fingir normalidade. Ele se posicionou atrás de uma coluna de mármore. Por que você está demorando tanto se a Soraya ao telefone? A festa está cheia. É o momento perfeito. Eles estão na cozinha com a velha idiota da Lupe. Entre já. Eu te pago o dobro, mas tire-os daqui. Alejandro sentiu o sangue ferver. Era verdade. Tudo era verdade. Ele iria vender seus sobrinhos naquela mesma noite. Soraya desligou e se virou, quase esbarrando em Alejandro. Ai, ela pulou com a mão no peito. Você me assustou, amor. Com quem você estava falando? Perguntou Alejandro, fixando o olhar nela com o florista. Faltaram alguns centros de mesa. Ela mentiu com uma facilidade impressionante. Soraya, disse Alejandro, dando mais um passo. Sua presença era intimidante. Estive pensando, não gosto da ideia de que esses bebês sejam levados por uma amiga sua a esta hora da noite. É perigoso, perigoso. Por favor, Alejandro. Soraya soltou uma risada forçada. Eles estarão melhor do que aqui. O que há com você? Desde quando você se importa tanto com crianças alheias? Ou você gostou da empregada e por isso se preocupa com o que ela roubou? Esse comentário foi um erro. Alejandro cerrou os dentes. Não fale assim dela. Eu falo como quero de uma ladra. Soraya se defendeu, levantando a voz para se fazer de vítima. Ela arruinou minha noite e você está estranho. O que há com você? Naquele momento, a porta de serviço da cozinha se abriu com um estrondo. Um homem de aparência sinistra, vestido com um terno barato que lhe ficava pequeno e com cara de poucos amigos, entrou olhando para todos os lados. Era o chato. Soraya fez um sinal quase imperceptível com os olhos para que ele fosse para a cozinha. Alejandro interceptou o olhar. Sabia que tinha segundos. Se aquele homem chegasse aos bebês, poderia sacar uma arma ou levá-los à força. Segurança! Gritou Alejandro com voz trovejante. A música parou. Todo o salão ficou em silêncio. Soraya empalideceu. O que você está fazendo? Sussurrou ela, agarrando-o pelo braço com as unhas. Você está fazendo um escândalo. 2 seguranças particulares, armados e enormes, se aproximaram correndo. Aquele homem, disse Alejandro, apontando para o baixinho que tentava se misturar entre os garçons. Ele não tem convite. Tirem-no da minha casa agora. O baixinho, ao perceber que havia sido descoberto, tentou correr para a cozinha, em direção aos bebês. Peguem ele, gritou Alejandro. Os seguranças se lançaram sobre ele antes que ele pudesse dar 2 passos. Eles o imobilizaram no chão diante de todos os convidados da alta sociedade. Solte-me, eu vim a trabalho, gritava o homem. A senhora me disse para você se calar, gritou Soraya correndo em direção a ele. Ele é um bêbado. Levem-no embora. Com certeza ele veio para roubar. Alejandro olhou para Soraya. Ela estava tremendo, suando frio. Seus olhos imploravam para que levassem o homem embora antes que ele falasse mais. Alejandro decidiu afrouxar um pouco a corda, apenas para enforcá-la melhor depois. Levem-no para a polícia, ordenou Alejandro aos guardas, e digam que ele tentou entrar à força. Enquanto levavam o homem arrastado, Soraya deixou-se cair num sofá, abanando-se com a mão, fingindo desmaiar. Ai, que horror! Quanta insegurança, dizia ela. Obrigada, meu amor. Você me salvou. Alejandro se abaixou ao nível dela, acariciou seu cabelo, mas seus olhos eram frios como gelo. Não se preocupe, querida. Hoje é uma noite de surpresas e garanto que o melhor ainda está por vir. Ele se levantou e olhou para a porta. A campainha tocou. Eram seus convidados especiais, o advogado Torres e o médico particular. Quem são eles? Perguntou Soraya, recuperando a cor ao ver que seu cúmplice havia sido levado e pensando que estava salva. Uns amigos, disse Alejandro, vieram esclarecer toda essa questão dos sobrinhos, porque, veja bem, Soraya, fiquei com a dúvida e decidi que antes de mandá-los para qualquer lugar, vamos fazer um teste de DNA aqui e agora. O rosto de Soraya ficou desfigurado. Ela deixou cair a taça da mão e ela se quebrou em 1000 pedaços no chão. O som do vidro quebrado foi o anúncio de que seu castelo de mentiras estava começando a desmoronar. Alejandro sorriu, um sorriso malicioso. Há algo errado, meu amor. Você está pálida.
Ai, amigas, o ar naquela mansão estava tão denso que poderia ser cortado com uma faca de manteiga. Vocês ouviram aquele vidro quebrar no final da parte anterior? Bem, não foi apenas um copo, foi a paciência de Soraya se estilhaçando. Ela estava pálida, como se tivesse visto um fantasma. E com razão, a ciência não mente. E ela sabia disso. Isso é ridículo, Alejandro, gritou Soraya, tentando recuperar a compostura enquanto uma empregada recolhia os cacos de vidro a seus pés. Um teste de DNA no meio da nossa festa de noivado. O que os convidados vão pensar? Você está me humilhando? Alejandro, no entanto, estava mais calmo do que nunca, ou pelo menos aparentava estar. Por dentro, seu coração era um vulcão em erupção, mas ele havia aprendido que, para caçar uma cobra, não se deve fazer barulho. Ninguém precisa saber, meu amor, disse ele com uma suavidade assustadora. O médico e o advogado irão para a cozinha com as crianças. É um procedimento rápido. Se, como você diz, eles são seus sobrinhos distantes, não haverá nenhum problema e poderemos rir disso amanhã. Mas se houver alguma dúvida, bem, é melhor esclarecê-la agora, não acha? Soraya abriu a boca para protestar, mas viu o olhar dos convidados. Todos os olhos da alta sociedade estavam voltados para eles. Se ela fizesse um escândalo, agora pareceria louca. Ela teve que engolir seu veneno. Faça o que quiser. Ela cuspiu baixinho, aproximando-se do ouvido dele. Mas quando isso acabar e ficar provado que estou certa, você vai se arrepender de me tratar assim. Alejandro sustentou o olhar dela e sorriu. Vou correr o risco. O médico e o advogado se dirigiram à cozinha. Alejandro os acompanhou. Ao ver os 3 bebês, o médico procedeu rapidamente. Um cotonete na boquinha de cada um. As crianças nem acordaram, anjinhos, alheios ao fato de que aquele cotonete decidiria seu destino. Alejandro arrancou um fio de seu próprio cabelo e o entregou ao médico. Compare com meu DNA e com as amostras que vocês têm guardadas do meu irmão Roberto no banco genético familiar, ordenou Alejandro. Quero os resultados amanhã logo cedo. Pague o que for preciso para que o laboratório trabalhe a noite toda. Claro, senhor de la Vega, disse o médico guardando as amostras em uma maleta metálica. Você terá a verdade ao amanhecer. Enquanto isso acontecia, Soraya estava no jardim fumando um cigarro atrás do outro com as mãos trêmulas. Ela discou um número em seu celular. E aí? Respondeu uma voz rouca. Já está feito. Não, idiota, sussurrou Soraya furiosa. O plano falhou. Alejandro pediu um teste de DNA. Preciso que você entre em contato com alguém no Laboratório Genético Central. Eles precisam alterar esses resultados. Ofereça o que for preciso. Se esses resultados disserem que são filhos de Roberto, estamos mortos. Ela desligou o telefone e olhou para a lua cheia. Ninguém vai tirar meus milhões, murmurou. Nem uns pirralhos chorões, nem uma empregada faminta, falando da nossa pobre Rosita. Amigas, preparem o coração, porque o que vem agora dói. A delegacia de polícia, àquela hora da noite, era o lugar mais triste do mundo. Rosita estava encolhida num canto da cela. Tinha frio, muito frio, não só pela temperatura, mas por aquela solidão que congela os ossos. O seu vestido azul de empregada estava sujo, rasgado na manga, onde o polícia a tinha puxado. Ei, você! Disse uma mulher da outra cela, uma senhora com cara de ter vivido 1000 guerras. O que você fez? Você parece muito delicada para estar aqui. Não fiz nada. Rosita soluçou, escondendo o rosto entre os joelhos. Só queria salvá-los. Aqui, somos todos inocentes, minha filha. A mulher riu, mas sem maldade. Mas se você se meteu com gente rica, já está perdida. O dinheiro sempre vence. Rosita fechou os olhos. Pensou na sua avó na aldeia, que dependia do seu salário. Pensou em Alejandro. Ele a odiaria? Acreditava que ela era uma sequestradora? A ideia de que o homem que ela secretamente admirava a via como uma criminosa doía mais do que os golpes. De repente, ouviram-se passos firmes no corredor, sapatos caros batendo no chão de cimento barato. Abram a cela, ordenou uma voz que Rosita conhecia. Ela levantou a cabeça de repente. Ela estava sonhando. Lá, do outro lado das grades, estava Alejandro. Ele havia tirado o paletó do smoking. Tinha a camisa desabotoada no pescoço e o cabelo despenteado. Parecia exausto, mas seus olhos a fitavam com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Senhor Alejandro, sussurrou ela, levantando-se com dificuldade. Suas pernas doíam. Rosita. Alejandro aproximou-se das grades. Sem pensar, enfiou as mãos através do metal frio e segurou as mãos dela. Estavam geladas. Perdoe-me, por favor. Por que você está me pedindo perdão? Rosita começou a chorar novamente, mas desta vez de alívio.
Você acredita em mim? Eu acredito, disse ele com firmeza, apertando suas mãos. Encontrei a carta. Li o que Roberto escreveu. Eu sei a verdade, Rosita. Sei que você é uma heroína. Rosita sentiu as pernas falharem e caiu de joelhos, segurando as mãos de Alejandro através das grades. Ele também se ajoelhou, sem se importar em sujar suas calças caras no chão imundo da... Os bebês? Perguntou ela angustiada. Eles estão bem? Soraya fez algo com eles. Eles estão seguros. Alejandro prometeu, olhando nos olhos dela. Coloquei guardas na porta do quarto deles. Ninguém vai tocá-los. Amanhã terei os resultados do DNA e com isso destruirei Soraya. Mas agora o que importa para mim é você. Alejandro passou a mão pela bochecha de Rosita, limpando uma lágrima preta de rímel e sujeira. Aquele toque tão suave, tão cheio de ternura, fez o tempo parar naquela cela horrível. Olhe para você, sussurrou ele com raiva contida. Eles bateram em você. Você tem um hematoma aqui. Juro, Rosita, que eles vão pagar por cada lágrima que você derramou. Senhor, tire-me daqui. Estou com medo, ela implorou. Soraya é má. Ela disse que me mataria se eu falasse. Ela não vai tocar mais em você. Meu advogado está providenciando sua libertação. É complicado porque as acusações são graves e é fim de semana. Mas não vou sair daqui até você sair, ou, pelo menos, até ter certeza de que você está protegida. Naquele momento, o guarda bateu na grade com seu cacetete. O tempo de visita acabou. Saia agora, senhor. Alejandro se levantou, mas não soltou a mão de Rosita até o último segundo. Aguente firme, Rosita. Seja forte um pouco mais. Pelo bem dos meus sobrinhos. Por mim, por você. Sussurrou ela quando ele já se afastava. Alejandro saiu da delegacia com a alma em chamas. Não era mais apenas justiça pelo seu irmão, agora era pessoal. Ele tinha visto a mulher mais nobre do mundo ser tratada como lixo, e algo dentro dele mudou para sempre. Ele entrou no carro, bateu no volante e gritou, Urito Guerra! Mas o que Alejandro não sabia era que Soraya não ficaria de braços cruzados esperando seu fim. Enquanto ele dirigia de volta, Soraya estava na biblioteca da mansão abrindo o cofre de Alejandro. Ela sabia a combinação. Vamos ver o quão corajoso você é sem o seu dinheiro, querido, murmurou ela, tirando documentos bancários e algo mais, uma arma, um pequeno revólver prateado que Alejandro guardava por segurança. Soraya acariciou o metal frio da arma e sorriu diante do espelho. Seu reflexo lhe devolveu uma imagem distorcida, demoníaca. Se não posso ter o dinheiro dos Vega de boa vontade, terei como viúva. E aquela empregada, vou fazer com que ela tenha um acidente no chuveiro da prisão antes do sol nascer. Ela discou outro número. A madrinha está no pavilhão feminino. Sim, preciso que deem as boas-vindas especiais a uma nova interna. Ela se chama Rosita. Façam parecer uma briga para que ela não sobreviva. Meu Deus. Soraya acaba de ordenar a morte de Rosita dentro da prisão. Alejandro acredita que ela está ganhando tempo, mas o relógio corre contra a nossa protagonista. Ela chegará a tempo para ajudar? Amanheceu na cidade do México. Um sol cinzento tentava se infiltrar entre a poluição, refletindo o estado de espírito de nossos personagens. Alejandro não tinha dormido nem um minuto. Passou a noite em claro, sentado na poltrona de seu escritório, olhando para a foto de seu irmão Roberto. Eu falhei com você, irmão, dizia ele para a foto. Deixei o inimigo entrar em casa, mas juro que vou limpar seu nome. Às 7h em ponto, seu telefone tocou. Era o médico. Alejandro atendeu na primeira chamada. Sim, senhor de la Vega. Tenho os resultados. Diga-me, é positivo. 99,9% de coincidência com a amostra de Roberto. Essas 3 crianças são seus sobrinhos biológicos, sem dúvida. São uns de la Vega. Alejandro fechou os olhos e soltou o ar que não sabia que estava retendo. Uma lágrima solitária rolou por sua bochecha. Eles eram seus, seu sangue, sua família. Obrigado, doutor. Prepare o relatório oficial. Vou precisar dele ainda hoje. Alejandro desligou e sentiu uma paz estranha. Ele já tinha a arma para destruir Soraya, mas primeiro precisava salvar Rosita. Enquanto isso, na prisão, o ambiente estava tenso. As detentas olhavam para Rosita com olhos predatórios. A madrinha, uma mulher enorme com tatuagens no pescoço, aproximou-se dela enquanto faziam fila para o café da manhã aguado. Você é a que roubou a patroa, não é? Disse a madrinha, empurrando Rosita contra a parede. Eu não roubei nada, disse Rosita tremendo, mas mantendo o olhar firme. Eu só estava protegendo algumas crianças, pois a patroa manda lembranças. A madrina sacou uma escova de dentes afiada, uma arma improvisada da prisão, e se preparou para atacar. Rosita fechou os olhos esperando o golpe.
Alejandro pensou. Pare aí! Gritou um guarda, entrando correndo no refeitório. Rosa Maria Fernandes, você está livre? A madrina parou a milímetros do estômago de Rosita, escondeu a arma rapidamente e cuspiu no chão. Você se salvou por um triz, boneca. Mas lá fora também há acidentes. Rosita abriu os olhos, respirando ofegante. Livre. Na entrada da delegacia, o sol bateu em seu rosto e lá estava ele. Não o chofer, não o advogado. Alejandro encostado em seu Mercedes com óculos escuros para esconder as olheiras, mas com um sorriso que iluminou a manhã. Senhor Rosita correu. Não se importou com o protocolo. Não se importou que ele fosse seu chefe. Correu e se jogou em seus braços. Alejandro a recebeu envolvendo-a em um abraço forte e protetor. Ele cheirava a sabonete caro e segurança. Eu disse que te tiraria daqui. Paguei a fiança mais alta da história desta delegação, mas não me importei. Vamos embora. Não é seguro aqui. Ele a colocou no carro e arrancou queimando pneus. Para onde vamos? Perguntou Rosita, enxugando as lágrimas. Para a mansão. Não, você ainda não pode voltar para a mansão. Soraya é perigosa. Vou levá-la para um lugar onde ninguém vai encontrá-la. Alejandro dirigiu até Santa Fé para um apartamento de luxo em uma torre alta que ele usava para reuniões secretas de negócios. Ninguém sabia desse lugar, nem mesmo Soraya. Ao entrar, Rosita ficou maravilhada. Tudo era branco, moderno, limpo, mas o melhor estava na sala. Lá, em um cercadinho improvisado, cuidados por Lupe, a fiel cozinheira que Alejandro também havia levado, estavam os trigêmeos. Meus filhos! Gritou Rosita e correu em direção a eles. A cena, amigas, era de derreter o coração. Os bebês, ao ouvirem sua voz, começaram a agitar suas mãozinhas. Rosita os pegava no colo, os beijava, os cheirava. Alejandro observava da porta, comovido. Ele percebeu algo. Soraya podia ser a noiva oficial, mas Rosita era a mãe que aqueles meninos precisavam, e talvez a mulher que ele precisava. Eles são meus sobrinhos, Rosita, disse Alejandro, aproximando-se. O DNA confirmou. Rosita olhou para ele com os olhos brilhantes. Ela sabia. O senhor Roberto os amava muito. Precisamos conversar. Alejandro ficou sério. Hoje à noite é a festa oficial de noivado. A imprensa estará lá. Meus sócios, todo mundo. Soraya acha que ganhou. Ela acha que você apodreceu na prisão e que os resultados do DNA foram alterados porque ela tentou subornar o laboratório. Mas eu interceptei o contato. O que vamos fazer? Rosita perguntou, sentindo medo. Vamos à festa, disse Alejandro, pegando a mão de Rosita. Mas você não vai como empregada. Você vai entrar pela porta grande. Lupe vai te ajudar a se arrumar com vestidos, joias, tudo o que você precisar. Mas, senhor, eu não sei ser uma dama da sociedade. Eu não preciso que você seja uma dama da sociedade. Eu preciso que você seja corajosa, honesta e bonita. Esta noite, Rosita, o teatro vai cair e você vai ter um lugar na primeira fila para ver como Soraya paga por tudo. Enquanto isso, na mansão, Soraya estava eufórica. Seu contato na prisão lhe disse, mentindo para não ficar mal, que Rosita tinha levado um susto. E seu contato no laboratório garantiu que os resultados sairiam negativos. Ela experimentava seu vestido de noite, uma peça dourada cheia de lantejoulas. Sou invencível, dizia para o espelho. Esta noite vou anunciar a data do casamento, a que em um mês, Alejandro terá um acidente e eu serei a viúva mais rica do México. Ela não fazia ideia. Não sabia que Alejandro estava a quilômetros dali, vendo Rosita se transformar. Lupe tinha feito um milagre. Quando Rosita saiu do quarto do apartamento, Alejandro ficou sem palavras. Ela usava um vestido esmeralda, simples e elegante, que realçava sua silhueta e fazia sua pele morena brilhar. Seu cabelo estava solto, com ondas suaves. Não havia mais nenhum traço da empregada de uniforme azul. Ela parecia uma rainha. Você está... Alejandro engasgou nervosamente. Você está impressionante. Rosita corou. Obrigada, senhor, mas estou com medo. Não tenha medo. Alejandro ofereceu seu braço. Hoje você não vai sozinha. Hoje você vai comigo. E eu juro pela memória do meu irmão que depois desta noite ninguém mais vai humilhá-la. Eles entraram no carro, o destino, a boca do lobo, a festa onde tudo iria explodir. Alejandro dirigia com uma mão no volante e a outra inconscientemente procurou a de Rosita. Ela não a afastou. Naquele silêncio cúmplice nascia algo mais forte que a gratidão. Chegaram à mansão. Os fotógrafos estavam na entrada. As luzes das câmeras piscavam. Pronta? Perguntou Alejandro. Pronta, disse Rosita, levantando o queixo. Lembrou-se dos bebês a salvo com Lupe no apartamento seguro.
Por eles, enfrentaria o balé, abriu a porta. Alejandro saiu primeiro, imponente, lindo, estendeu a mão para dentro do carro. A imprensa esperava ver Soraya ou algum sócio, mas quando Rosita desceu com aquele vestido esmeralda e a cabeça erguida, houve um silêncio sepulcral. E então os murmúrios começaram. Quem é ela? É uma modelo. E Soraya? Soraya, que estava no topo da escada recebendo os convidados, viu a cena. Sua taça escorregou de sua mão pela segunda vez em 24 horas. O que essa vagabunda está fazendo aqui? Ela sussurrou, sentindo o chão se mover sob seus pés. Alejandro olhou para cima, cruzou o olhar com Soraya e sorriu. Um sorriso frio. O jogo havia começado. Ah, minhas queridas amigas, que momento. Se vocês pudessem ver como meus cabelos se arrepiam só de lembrar daquela entrada triunfal. O silêncio na sala era tal que se podia ouvir o zumbido de uma mosca. Rosita, nossa Rosita, que apenas algumas horas antes estava esfregando pisos e sendo humilhada, agora caminhava sobre o tapete vermelho ao lado do solteiro mais cobiçado do México. E ela não caminhava com a cabeça baixa, não, senhor. Caminhava como se a mansão fosse sua, com aquele vestido esmeralda esvoaçando a cada passo e uma dignidade que o dinheiro não pode comprar. Soraya desceu os últimos degraus quase tropeçando. Seu rosto era um poema, uma mistura de puro ódio, descrença e um terror que tentava disfarçar com um sorriso que parecia uma careta de dor. Alisou seu vestido dourado, respirou fundo para engolir sua raiva e partiu para o ataque como a víbora que é. Alejandro! Exclamou com aquela voz estridente que finge alegria. Mas que surpresa, eu não sabia que teríamos um ato de caridade esta noite. Você trouxe a servidão para ver como vivem as pessoas decentes. Os convidados soltaram risadas nervosas. A alta sociedade é cruel, amigas, e adora o circo. Mas Alejandro não riu. Parou no meio do salão. Soltou suavemente o braço de Rosita para passar o seu pela cintura dela, num gesto possessivo e protetor que fez Soraya parar de respirar por um segundo. Você está enganada, Soraya, disse Alejandro com uma voz potente que ecoou por toda a sala sem precisar de microfone. Rosita não está aqui por caridade. Ela está aqui porque é a pessoa mais importante desta noite. Mais importante do que você e certamente mais importante do que eu. Um murmúrio percorreu a sala. As senhoras com joias grandes abanavam-se rapidamente. O que ele disse? Ele está trocando Soraya pela empregada. Elas enlouqueceram. Soraya aproximou-se, invadindo o espaço pessoal de Rosita. Seus olhos vermelhos fixaram-se na garota. Escute bem, gata igualada. Cisei Soraya entre dentes, tão baixo que só eles puderam ouvir. Não sei que feitiço você fez para que ele a trouxesse ou o que você disse a ele na cama, mas esta é a minha festa e vou te expulsar daqui a pontapés. Você tem 5 minutos para sair antes que eu chame a segurança e te acuse de roubar esse vestido. Rosita sentiu o medo de sempre, aquele nó no estômago que sentia sempre que a patroa gritava com ela, mas então sentiu a mão quente de Alejandro nas suas costas. Lembrou-se dos bebés, daqueles 3 anjinhos indefesos que Soraya queria deitar no lixo, e o medo transformou-se em fogo. Rosita ergueu o queixo, olhou Soraya nos olhos e, pela primeira vez na vida, não baixou o olhar. Não vou embora, senhora, disse Rosita com voz clara e firme. E o vestido não é roubado. É um presente de um homem que sabe valorizar a verdade. Você deveria se preocupar mais com o que vai vir à tona hoje do que com a minha roupa. Pegue. Ponto final. Para Rosita. Soraya ficou pasma. Nunca, jamais, a muda empregada lhe havia respondido. Alejandro sorriu orgulhoso. Vamos, querida, quero lhe apresentar meus sócios. Deixaram Soraya parada no meio da sala com a boca aberta e os punhos cerrados. A humilhação foi pública. Soraya sentiu os olhares de todos cravados nas suas costas. Pobre Soraya, sussurravam. Alejandro trocou-a pela empregada doméstica. Soraya correu para a casa de banho dos hóspedes, fechando a porta com um estrondo. Olhou-se no espelho. Estava a suar. A maquiagem estava começando a borrar. Ela abriu a bolsa de marca desesperadamente. Lá estava ele, o revólver prateado. Brilhava friamente sob a luz do banheiro. Ninguém me humilha, murmurou Soraya, acariciando a arma. Ninguém tira o que é meu. Se Alejandro acha que pode apresentar provas falsas desses bastardos, ele se engana. Vou acabar com isso ainda esta noite. Ela retocou o batom vermelho sangue, guardou a arma e saiu novamente com a cabeça erguida. Ela iria jogar sua última carta, a da vítima. Enquanto isso, na sala, Alejandro estava tecendo sua teia. Ele apresentava Rosita não como sua empregada, mas como a mulher que salvou o legado da minha família.
Os homens olhavam para Rosita com admiração por sua beleza natural, e as mulheres, embora invejosas, não podiam negar que ela tinha seu valor. Alejandro, sussurrou Rosita quando tiveram um momento a sós perto da mesa de canapés. Tenho um mau pressentimento. Soraya está nos olhando muito. Ela fica com a mão na bolsa o tempo todo. Fique tranquila, ele respondeu, dando-lhe um copo de água mineral. Tenho seguranças à paisana em todo o perímetro. Além disso, o que vou mostrar em alguns minutos vai deixá-la tão impressionada que ela não vai conseguir se mover. Confie em mim. Eu confio em você, disse ela. E naquele cruzamento de olhares, amigas, havia mais amor do que em todas as novelas juntas. Alejandro percebeu que não poderia mais viver sem aquela mulher corajosa. A orquestra parou de tocar. As luzes se atenuaram. Um holofote iluminou o pequeno palco onde estava o microfone. Chegara a hora. Soraya avançou rapidamente, subindo ao palco antes de Alejandro, arrebatando o microfone. Ela queria controlar a narrativa. Boa noite a todos, gritou ela com um sorriso maníaco. Obrigada por virem celebrar nosso amor. Sei que houve certas distrações esta noite. Ela olhou com desprezo para Rosita. Mas quero anunciar que Alejandro e eu decidimos antecipar o casamento. Vamos nos casar neste fim de semana. Houve aplausos dispersos, muito fracos. As pessoas estavam confusas. Alejandro subiu ao palco lentamente, como um predador espreitando sua presa. Ele parou ao lado de Soraya. Ela tentou abraçá-lo, mas ele permaneceu rígido como uma estátua. Obrigado, Soraya, por esse anúncio entusiasmado, disse Alejandro, tirando o microfone de suas mãos com suavidade, mas com firmeza. Mas antes de falar sobre casamentos, temos que falar sobre família, sobre laços de sangue, sobre verdades que estiveram ocultas sob a terra e sob mentiras. Soraya empalideceu. Tentou tirar o microfone dele, mas Alejandro a bloqueou com o corpo. Esta noite, continuou Alejandro, e sua voz tornou-se grave e perigosa. Seria uma festa de noivado, mas se tornou uma festa de boas-vindas. Uma recepção para os verdadeiros herdeiros do Império La Vega. Soraya sentiu o chão se abrir. Alejandro, você não está bêbado? Gritou ela sem microfone, tentando puxá-lo pelo braço. Vamos embora daqui. Não estou bêbado, Soraya. Estou mais acordado do que nunca. Alejandro fez um sinal para o técnico de luzes e som. Atrás deles, uma tela gigante que era usada para projetar fotos do casal se acendeu de repente, mas não havia fotos românticas. Apareceu um documento digitalizado, enorme, nítido, com selos oficiais do laboratório genético mais prestigiado do país e tem em letras vermelhas e grandes uma conclusão destacada. Probabilidade de parentesco, 99,9%. Relação tio e sobrinhos. A sala explodiu em exclamações. Meu Deus! Gritou uma senhora. São os filhos de Roberto. Alejandro olhou para a plateia. É isso mesmo. Meu irmão Roberto, que descanse em paz, teve 3 filhos. 3 filhos que alguém tentou fazer desaparecer. 3 filhos que foram resgatados do lixo, literalmente por uma mulher corajosa, apontou para Rosita. O foco de luz incidiu sobre ela. Rosita, com lágrimas nos olhos, levou a mão ao peito. As pessoas começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois com força. Soraya tremia de raiva. Seu plano estava desmoronando. É mentira! Gritou Soraya, recuperando a voz. Esse papel é falso. Essa mulher é uma ladra que falsificou tudo para nos tirar dinheiro. Não acreditem nela. Essas crianças são uns bastardos da rua. Alejandro virou-se para ela. Seu rosto já não tinha nem um pingo de amor, apenas nojo. Bastardo, Soraya. É isso que você pensa. Então, por que pagou 50 mil pesos a um tal chato para fazê-los desaparecer? O silêncio que se seguiu a essa acusação foi sepulcral. Soraya deu um passo para trás, batendo na tela. Eu não sei do que você está falando. Ah, não. Alejandro tirou um controle remoto do bolso. Talvez isso refresque sua memória. Ele apertou um botão. O que soou pelos alto-falantes não foi música. Foi uma gravação. Uma gravação nítida, clara, assustadora. Quero que eles desapareçam ainda hoje. Aproveite a festa. Jogue-os no rio. Não me importo, mas não quero que reste nenhum vestígio deles. Se Alejandro vir um único desses bastardos, minha herança estará perdida. Era a voz de Soraya, inconfundível, cruel, assassina. Os convidados cobriram a boca, horrorizados. As amigas de Soraya se afastaram do palco como se ela tivesse uma doença contagiosa. Soraya olhava para todos os lados, encurralada. Seus olhos saltavam de Alejandro para Rosita, de Rosita para a saída bloqueada pelos guardas. Não havia mais máscara, não havia mais dama da sociedade, restava apenas o monstro. E os monstros, amigas, quando se veem perdidos, atacam.
O salão da mansão da Vega havia se transformado em um tribunal público. A gravação da voz de Soraya continuava a ressoar no ar como um eco maldito. Jogue-os no rio, não me importo. Os olhares de desprezo da elite mexicana caíam sobre ela como pedras. Alejandro olhava para ela com uma frieza absoluta. Acabou, Soraya. A polícia está a caminho. Desta vez, eles não vêm pela Rosita. Vêm por você. Por tentativa de homicídio, sequestro e fraude, Soraya soltou uma gargalhada, um riso estridente, quebrado, que fez o sangue de mais de um congelar. Ela parecia possuída. A polícia zombou dela com os olhos esbugalhados. Você acha que vai me prender? Soraya Montenegro de la Vega. Eu sou a dona de tudo isso. Você e seu irmão morto não são nada sem mim. De repente, sua mão se moveu rápida como um raio em direção à sua bolsa dourada. Cuidado! Gritou Rosita debaixo do palco. Seu instinto a alertou antes de todos, mas era tarde demais. Soraya sacou o revólver. O metal brilhou sob os holofotes. A multidão gritou e se jogou no chão. Os copos se quebraram, as cadeiras voaram. O pânico tomou conta da festa. Soraya apontou diretamente para o peito de Alejandro. Ninguém se mexa, gritou ela com a mão trêmula, mas o dedo firme no gatilho. Se alguém der um passo, eu atiro no coração desse idiota. Alejandro levantou as mãos lentamente, sem perder a calma. Soraya, abaixe a arma. Não piore as coisas. Você já perdeu. Eu nunca perco. Gritou ela com lágrimas de raiva escorrendo por sua maquiagem arruinada. Tudo ia ser perfeito. Eu ia ser milionária. Mas você teve que abrir aquele maldito porta-malas. E você? Ela apontou a arma para Rosita, que estava paralisada perto da primeira fila. Você, empregada. Você é a culpada por tudo. Você deveria ter morrido na prisão. Não toque nela, rugiu Alejandro, dando um passo à frente, colocando-se na linha de fogo para proteger Rosita. Para trás! Soraya atirou no teto. Pum! O estrondo foi ensurdecedor. Pedaços de gesso caíram do teto. Os gritos dos convidados aumentaram. Alguns rezavam, outros choravam. A próxima vai ser na sua cabeça, Alejandro, ameaçou Soraya. Agora, ouçam-me bem. Quero um carro na entrada. Quero as chaves do jato particular e vou levar a empregada de Rein. Se tentarem me seguir, eu a mato. Rosita sentiu as pernas fraquejarem. Ela ia morrer, depois de tudo o que lutou. Ela ia morrer ali. Mas olhou para Alejandro. Ele fez um sinal imperceptível com os olhos. Confie. Venha cá, gata, ordenou Soraya descendo do palco com a arma apontada para todos. Suba daqui agora mesmo. Rosita caminhou devagar, tremendo. Subiu os degraus. Soraya agarrou-a pelos cabelos e colocou o cano frio da arma na sua cabeça. Se você se mexer, eu te mato, gritou no seu ouvido. Alejandro sentia que estava morrendo por dentro. Ver a mulher que amava com uma arma apontada para a cabeça era seu pior pesadelo. Mas ele sabia que precisava manter a cabeça fria. Soraya estava instável. Um movimento em falso e tudo acabaria em tragédia. Soraya, por favor, disse Alejandro com voz suave e negociadora. Deixe-a ir. Leve-me, eu valho mais. Eu é que assino os cheques. Ela não é ninguém. Não, gritou Soraya. É ela que te importa. Vejo-o nos teus olhos nojentos. Apaixonaste-te pela criada. Que romântico. Então vais vê-la morrer. Naquele momento de tensão máxima em que a vida pendia por um fio, aconteceu algo inesperado. As portas principais da mansão se abriram com um estrondo. Não era a polícia. Era uma senhora idosa em uma cadeira de rodas, empurrada por uma enfermeira. Ela tinha cabelos brancos como a neve e um olhar de águia que, apesar dos anos, impunha respeito absoluto. Soraya ficou paralisada ao vê-la. Sua mão com a arma baixou 1 centímetro. Vovó, sussurrou Soraya. Era Dona Matilde, a matriarca da família de Soraya, uma mulher temida e respeitada que todos acreditavam ser senil, internada em um asilo na Suíça. Mas lá estava ela. Abaixe essa arma, sua menina estúpida, disse Dona Matilde com uma voz rouca, mas potente. Sua cadeira de rodas avançou pelo corredor central entre os convidados jogados no chão. Não se aproxime, gritou Soraya, confusa e apavorada. Você me internou, disse que eu era louca. E você é, replicou a idosa, parando a alguns metros do palco. Você desonrou nosso sobrenome, tentou matar crianças inocentes. O banco me ligou, Soraya. Você tentou esvaziar minhas contas fiduciárias esta manhã. Você é uma ladra e uma assassina. A distração foi perfeita. Soraya, confrontada com seu maior medo de infância, sua avó autoritária, baixou a guarda por um segundo. Ela olhou para a idosa, perdendo Alejandro de vista. Alejandro não hesitou.
Foi um movimento de tigre. Ele se lançou sobre Soraya, agarrando o pulso que segurava a arma e empurrando-a para cima. "Solte-me!" gritou Soraya. Pum! A arma disparou novamente, mas a bala atingiu um lustre que se estilhaçou em cristais sobre eles. Alejandro e Soraya lutaram. Ela lutava como um animal selvagem, mordendo, arranhando, mas Alejandro era mais forte. Ele torceu o pulso dela até que o revólver caiu no chão com um barulho metálico. "Corra, Rosita!" gritou Alejandro. Rosita, em vez de correr, viu a arma no chão. Viu que Soraya estava tirando uma pequena faca que tinha escondida na liga da perna. Essa mulher era um arsenal. Ela ia esfaquear Alejandro nas costas. Rosita não pensou duas vezes. Pegou um vaso pesado da mesa decorativa e correu em direção a eles. "Deixe meu homem em paz!" gritou Rosita. "E você?" Ela quebrou o vaso na cabeça de Soraya. Soraya arregalou os olhos, ficou imóvel por um segundo, cambaleou e caiu no chão como um saco de batatas inconsciente. O silêncio voltou à sala por 3 segundos. Alejandro, ofegante, com a camisa rasgada e um arranhão no rosto, olhou para Soraya no chão. Depois olhou para Rosita, que segurava os restos do vaso, tremendo de adrenalina. "Seu homem?" Alejandro perguntou com um sorriso cansado, mas feliz em meio ao caos. Rosita soltou o vaso e cobriu a boca, percebendo o que havia gritado. Desculpe, é que ela estava indo." Alejandro não a deixou terminar, agarrou-a pela cintura e a beijou. Foi um beijo de filme, amigas. Um beijo com sabor de vitória, de perigo e de amor verdadeiro. Um beijo que fez com que os convidados, esquecendo o medo, se levantassem e aplaudissem. Naquele momento, os policiais de verdade finalmente entraram e algemaram Soraya, que ainda estava meio desmaiada. Eles a levantaram com força. Quando passou na frente de Rosita, Soraya abriu um olho inchado e roxo. "Isso não acaba aqui", balbuciou Soraya. "Eu voltarei." "Cale a boca, senhora", disse o policial, empurrando-a. "Você não vai voltar de onde está indo." Levaram a vilã. A avó, Dona Matilde, aproximou-se de Rosita e a olhou de cima a baixo. Rosita pensou que ela iria insultá-la. "Você tem uma boa mão direita, menina", disse a idosa. "Você deu o golpe que eu deveria ter dado há anos. Cuide dessas crianças e desse menino." Alejandro abraçou Rosita. "Acabou", disse ele. "O pesadelo acabou." Mas Rosita olhou para a porta. "As crianças estão faltando. Quero ver meus filhos." Alejandro sorriu. "Vamos para casa, nossa verdadeira casa." Saíram da mansão deixando para trás o luxo vazio, as fofocas e a hipocrisia. Lá fora, a noite estava fresca e limpa. Entraram no carro, mas desta vez Rosita não se sentou atrás. Sentou-se à frente ao lado de Alejandro, copiloto de sua vida. Parecia o final feliz, perfeito, certo? Justiça, amor, vilã presa. Mas, minhas amigas, a vida sempre nos reserva uma última surpresa. Dias depois, enquanto limpavam a bagunça jurídica que Soraya havia deixado, o advogado de Alejandro encontrou um documento no cofre secreto de Soraya. Um documento que não tinha nada a ver com dinheiro. Era uma certidão de nascimento antiga. Alejandro leu e empalideceu. Chamou Rosita ao escritório. "Rosita, você precisa ver isso." "O que foi?" perguntou ela, carregando um dos trigêmeos. "É sobre sua mãe, aquela que você disse que te abandonou quando era bebê." "Sim, nunca soube quem ela era. Minha avó só me disse que era uma mulher que trabalhava em uma casa rica." Alejandro estendeu o papel com as mãos trêmulas. "Rosita, de acordo com este papel que Soraya tinha escondido para chantagear, você não é filha de uma desconhecida." Rosita leu o nome da mãe na certidão. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Não pode ser." Alejandro assentiu. "Sim, pode ser. E isso muda tudo. Ah, minhas queridas amigas, vamos respirar fundo, porque o que Alejandro tem nas mãos não é um simples papel. É uma bomba nuclear que vai mudar a vida da nossa Rosita para sempre." Lembram-se que Soraya guardava essa certidão de nascimento como se fosse ouro? Pois agora saberemos por quê. O destino, que às vezes parece cruel, sempre tem um plano mestre para colocar cada rainha em seu trono e cada bruxa em sua jaula. Alejandro segurava o documento com as mãos trêmulas, olhando alternadamente para o papel e para o rosto de Rosita. "Rosita, sente-se, por favor", disse ele com a voz embargada pela emoção. "O que vou lhe dizer é incrível." Rosita sentou-se na beirada do sofá de couro, abraçando um dos trigêmeos contra o peito, buscando forças. "O que está acontecendo, senhor? Você está me assustando. Aquela mulher, Soraya, é minha mãe?" Rosita perguntou horrorizada. "Não, Deus nos livre", exclamou Alejandro rapidamente. "Não, Rosita, olhe este nome, o nome do seu pai." Rosita pegou o papel.
Seus olhos percorreram as letras datilografadas antigas. Pai Luiz Fernando de la Garza, mãe Maria Hernandes. Não conheço esse senhor Luiz, sussurrou Rosita. Minha avó na aldeia nunca me falou dele. Só me disse que minha mãe morreu de tristeza quando eu nasci. Luiz Fernando de la Garza, repetiu Alejandro, levantando-se e caminhando pela sala. Era o único filho de Dona Matilde, tio de Soraya. Morreu em um acidente há 20 anos. Todos pensavam que ele tinha morrido sem descendentes, mas aparentemente ele tinha um amor secreto com sua mãe. Rosita levou a mão à boca. Isso significa que você é prima em primeiro grau de Soraya e, mais importante, é neta direta de Dona Matilde, a verdadeira herdeira da fortuna de La Garza. O silêncio na sala era absoluto. Rosita não conseguia processar isso. Ela, a empregada que comia as sobras na cozinha, era dona de metade da cidade. É por isso que Soraya te odiava tanto, disse Alejandro, ligando os pontos com raiva. Não era apenas classismo, era medo. Ela sabia quem você era. Ela encontrou este papel e deixou cair. Ela te contratou para te vigiar, para te humilhar, para garantir que você nunca descobrisse a verdade. Ela te fez esfregar o chão, sabendo que você era seu próprio sangue. Naquele momento, a porta do escritório se abriu. Dona Matilde entrou em sua cadeira de rodas, empurrada por sua enfermeira. A idosa tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela tinha ouvido tudo do corredor. Deixe-me vê-la, disse Dona Matilde com voz trêmula. Aproxime-se, menina. Rosita levantou-se tremendo como uma folha e aproximou-se da imponente idosa. Dona Matilde levantou uma mão enrugada e cheia de anéis e acariciou o rosto de Rosita. Os olhos, suspirou a idosa. Você tem os olhos do meu Luiz. Esses olhos tristes e bons. Meu Deus, eu tive minha neta debaixo do meu nariz e aquela cobra me fez acreditar que você estava morta, senhora Matilde. Rosita chorou, caindo de joelhos diante da cadeira de rodas, abraçando as pernas da avó que nunca conheceu. Perdoe-me, filha. Perdoe-me por não ter procurado por você. Chorava a matriarca, beijando a cabeça de Rosita. Mas eu juro que, a partir de hoje, ninguém mais vai te olhar de cima. Você é uma das garças e aquela Soraya vai apodrecer na prisão por ter nos roubado tantos anos. Foi uma cena, amigas, que nem mesmo o melhor diretor de cinema poderia ter planejado. O reencontro de duas almas separadas pela ambição. Alejandro observava a cena com um sorriso, mas também com uma pequena dúvida no coração. Agora que Rosita era uma herdeira milionária, ela continuaria a amá-lo ou o seu mundo o separaria. Mas antes de pensar no futuro, era preciso encerrar o capítulo do passado. Dias depois, Rosita pediu algo que deixou todos paralisados. Ela queria ver Soraya. Não faça isso, implorou Alejandro. Ela é puro veneno. Você não precisa vê-la. Eu preciso, disse Rosita com firmeza. Ela já não falava baixinho. Havia uma nova segurança nela. Preciso olhar nos olhos dela e dizer que ela não me destruiu. Preciso fechar essa porta para sempre. Eles foram à prisão feminina de Santa Marta. O ambiente era pesado, cinzento, deprimente. Rosita entrou na sala de visitas, vestida de forma impecável, mas simples. Alejandro esperou do lado de fora, pronto para entrar se algo acontecesse. Soraya apareceu do outro lado do vidro blindado. Ela usava o uniforme bege das presas. Não estava maquiada. Seu cabelo, antes perfeito, estava opaco e preso em um rabo de cavalo mal feito. Ela parecia abatida, mas seus olhos continuavam a destilar ódio. Soraya pegou o telefone do interfone e soltou uma risada seca. Ora, ora, a Cinderela veio visitar a bruxa. O que você quer? Veio para zombar, para exibir suas roupas novas? Rosita pegou o telefone com calma. Vim perguntar por quê. Só isso. Éramos famílias, Soraya. Temos o mesmo sangue. Por que tanto ódio? Por que não me diz a verdade? Poderíamos ter sido irmãs. Irmãs. Soraya cuspiu a palavra com nojo. Você e eu nunca seríamos irmãs. Você é filha da empregada. Eu sou uma dama. Meu pai sempre invejou o seu porque ele era o favorito da avó. E quando soube que você existia, que aquela índia tinha tido uma filha com meu tio Luiz, soube que se a avó te encontrasse, eu ficaria sem nada. Tudo seria para você. O dinheiro não é tudo, Soraya, disse Rosita com tristeza. Veja onde você está por causa do dinheiro. Cale a boca, gritou Soraya batendo com o punho no vidro. Não me dê lições de moral. Você ganhou desta vez, gata. Ficou com o dinheiro, com a avó e com Alejandro. Mas ouça bem, Alejandro vai se cansar de você. Você é chata. Você não é nada. Ele vai voltar para procurar uma mulher de verdade. Rosita olhou para Soraya. Ela já não tinha medo dela, só sentia pena. Você está enganada, Soraya.
Alejandro não se apaixonou por mim pelo meu dinheiro, porque quando ele se apaixonou, eu não tinha nada. Ele se apaixonou por mim porque eu sei amar. E você? Você é tão vazia que nem com todos os milhões do mundo conseguiria preencher esse vazio negro que tem na alma. Soraya ficou muda, respirando ofegante. Que Deus te perdoe, prima, disse Rosita, desligando o telefone. Porque eu já te perdoei. Não vou carregar o teu ódio. Fica com ele aqui, entre estas quatro paredes. Rosita virou-se e caminhou em direção à saída. Não vás! Gritava Soraya atrás do vidro, batendo nele desesperadamente. Volte aqui! Eu te odeio! Eu te odeio! Os guardas tiveram que segurar Soraya enquanto ela gritava maldições, sendo arrastada de volta para sua cela escura. Rosita saiu para o sol, onde Alejandro a esperava. Você está bem? Perguntou ele abraçando-a. Rosita respirou fundo o ar fresco da liberdade. Sim, agora sou livre, Alejandro. Alejandro beijou sua testa. Então, vamos para casa. Há 3 bebês que estão aprendendo a dizer papai e mamãe e acho que estão nos chamando. Eles entraram no carro e foram embora, deixando para trás a prisão, o rancor e o passado. Mas, amigas, se vocês acham que isso termina com um simples beijo, estão enganadas. Porque falta a melhor parte, falta a celebração do amor verdadeiro, falta o casamento, e eu prometo que será o evento do século. Passou um ano, minhas rainhas. Um ano desde aquela noite fatídica em que um porta-malas aberto mudou o destino de todos. E se vocês pudessem ver como o sol brilha hoje no jardim da mansão da Garza, não acreditariam. Não é mais a casa fria e ostentosa de antes. Agora há brinquedos espalhados pelo gramado, há flores de cores vivas e, acima de tudo, há risadas. Aquelas risadas de crianças que curam qualquer ferida. Os trigêmeos, Roberto Júnior, Luiz e Fernandito já andam. Bem, na verdade, correm como loucos pelo jardim, vestidos com pequenos ternos de linho branco, perseguindo Dona Matilde, que agora tem uma cadeira de rodas motorizada para poder alcançar esses demônios, como ela diz rindo. A avó rejuvenesceu 10 anos. Recuperar a neta e ganhar 3 bisnetos devolveu-lhe a vida. Alejandro está em frente ao espelho do seu quarto, ajeitando o nó da gravata. Mas não é qualquer fato, é o fato de noivo. Ele está nervoso, com as mãos suadas. Calma, irmão, diz-lhe a foto de Roberto que tem na mesinha. Hoje vou cumprir a minha promessa. Vou cuidar deles e vou fazer feliz a mulher mais maravilhosa do mundo. Lá embaixo, a cerimônia está prestes a começar. Eles não queriam um casamento em um salão luxuoso e fechado. Queriam fazê-lo no jardim, sob a luz de Deus e da natureza. Há convidados da alta sociedade, sim, mas também há o povo da cidade de Rosita, sua avó, que agora vive com eles como uma rainha, e os empregados da casa, sentados como convidados de honra. A música começa a tocar. Os violinos começam a tocar uma melodia doce. Alejandro fica em pé no altar esperando, com a respiração cortada. Lá vem ela, Rosita. Ela não está usando um vestido de estilista parisiense cheio de pedras. Ela está usando um vestido branco de renda mexicana, feito à mão que realça sua beleza natural e simples. Ela usa flores frescas no cabelo, parece um anjo. Ela caminha de braço dado com Dona Matilde, que insistiu em entregá-la. A avó chora de orgulho. Quando Rosita chega ao altar, Alejandro pega suas mãos, eles se olham e, nesse olhar, dizem tudo o que passaram. O medo no porta-malas, a prisão, a humilhação, a verdade revelada. Tudo valeu a pena para chegar a este momento. O juiz começa a falar, mas ninguém presta muita atenção até chegarem os votos. Rosita, diz Alejandro com voz firme e clara, há um ano encontrei-te na escuridão do meu carro. Estavas assustada, suja e desesperada, mas mesmo assim brilhavas. Brilhavas pela tua coragem, pelo teu amor por aquelas crianças que não eram tuas, mas que fizeste tuas. Você me ensinou que a verdadeira nobreza não está no sobrenome, mas no coração. Eu te amo não por quem você é agora, a herdeira da Garza, mas por quem você sempre foi. Minha corajosa Rosita, prometo te amar, te respeitar e lavar a louça quando for a sua vez de descansar todos os dias da minha vida. As pessoas riem e choram ao mesmo tempo. Rosita, seca uma lágrima. Alejandro, diz ela com aquela voz doce que enamorou o milionário. Você foi o único que me viu quando eu era invisível. Você me defendeu quando todos me atacavam. Você me deu um lar, me deu uma família e me deu a dignidade que eu pensava ter perdido. Prometo ser sua companheira, sua amiga e a mãe dos nossos filhos, dos 3 que já temos e do que está a caminho. Pum! Outra bomba! Alejandro abre os olhos como pratos. O quê? Ele pergunta, esquecendo-se do microfone. Você está, Rosita? Ela sorri radiante e toca sua barriga lisa.
Sim, vamos ser pais novamente. O jardim explode em aplausos e gritos de alegria. Dona Matilde levanta as mãos para o céu em agradecimento. Alejandro não espera para beijar a noiva. Ele a levanta nos braços e a gira no ar, rindo como uma criança enquanto ela o beija com paixão. Eu te amo, ele grita. Eu te amo, eu te amo. Os trigêmeos correm para abraçar suas pernas, formando um abraço familiar gigante. De longe, do lado de fora da cerca da mansão, um carro da polícia passa levando novos prisioneiros. Mas ninguém na festa percebe. O mal não tem lugar aqui. Soraya é uma lembrança distante que se desvanece. A festa dura até o amanhecer. Há tacos, há mariachi, há champanhe e a água de horchata. Ricos e pobres se misturam, demonstrando que, no final das contas, somos todos iguais quando se trata de celebrar o amor. E assim, minhas queridas amigas, termina esta história. Uma história que começou com um crime e terminou com uma bênção. Ela nos ensina que não importa o quão escuro o caminho pareça, se você tiver um coração bom e corajoso, a luz sempre acaba surgindo. Ela nos ensina que as aparências enganam, que às vezes o monstro veste seda e o anjo veste uniforme de limpeza. Alejandro e Rosita nos mostraram que o amor não conhece classes sociais e que a família não é apenas sangue, mas lealdade. Obrigada por me acompanharem nesta jornada cheia de lágrimas, raiva e alegria. Espero que tenham gostado tanto quanto eu de contar para vocês. Fim. Ah, que final lindo. Estou chorando copiosamente. A gravidez de Rosita era esperada. Que emoção. Bem, minhas rainhas, se gostaram desta história, por favor, não vão embora sem deixar seu like. Compartilhem o vídeo com suas amigas para que elas também suspirem com Alejandro e inscrevam-se no canal, se ainda não o fizeram. Ativem a campainha para não perderem a próxima história, que prometo que será ainda mais impactante. Contem-me nos comentários qual foi a sua parte favorita, o jarro na cabeça de Soraya ou o casamento. Eu leio todos. Amo muito vocês e nos vemos na próxima. Beijos.